O Brasil registra 8.600 mortes por coronavírus e quase 127.500 infectados. Várias cidades do Norte e Nordeste implantaram o lockdown, que é o isolamento radical. A Fiocruz emitiu um relatório recomendando que o Rio de Janeiro também adote essa medida, o lockdown, esse isolamento radical. A partir de hoje, o uso de máscaras em locais públicos é obrigatório em todo o estado de São Paulo. O valor da multa para quem sair de casa sem máscara deve ser estipulado pelas prefeituras. O decreto do governador João Dória também deverá ser regulamentado pelos municípios. Hoje, na madrugada, a Polícia Militar de São Paulo cumpriu a reintegração de posse de uma área ocupada em Piracicaba, do interior. Pelo menos 150 pessoas que moravam nesse assentamento, na região do Taquaral, ficaram sem casa. A polícia jogou bombas e disparou tiros de borracha contra as famílias e entidades que acompanhavam essa reintegração. Dá uma olhada. Vejam a ação da Polícia Militar contra apoiadores e apoiadoras e também contra os moradores. Sobre a destruição dessas casas precárias, ainda precárias, mas em tempos de isolamento, que pedem isolamento social, sobre isso a gente conversa daqui a pouco com a repórter da Ponte Jornalismo, Maria Tereza Cruz, que acompanhou essa reintegração e traz todos os detalhes para a gente. Vamos seguir com as notícias? O porta-voz de Jair Bolsonaro está contaminado pelo novo coronavírus. O general Otávio do Rego Barros está afastado do Palácio do Planalto desde terça-feira, quando o resultado do teste deu positivo. Na segunda-feira, o porta-voz participou de atividades no Planalto, inclusive a reunião ministerial. E a Justiça negou o recurso e determinou que Jair Bolsonaro entregue o resultado do teste que fez para detectar coronavírus. Bolsonaro fez 2 exames e divulgou que o resultado dos 2 deram negativo, mas não mostrou os laudos. O desembargador André Navarrete Neto argumentou na decisão o seguinte: o direito de informar tem interesse público e que não é de menor importância, uma vez que se refere à saúde do senhor presidente da República, agente político máximo, no contexto de uma crise sanitária excepcional. O governo recorreu ao Supremo Tribunal Federal para não entregar a gravação de uma reunião ministerial citada por Sérgio Moro em seu depoimento à Polícia Federal. O ex-ministro da Justiça afirma que essa reunião teria sido em que nessa reunião ele teria sido pressionado por Jair Bolsonaro para exonerar Alexandre Valeixo, que era então o diretor-geral da Polícia Federal. Nessa gravação, ainda de acordo com Sérgio Moro, está aí a prova material de que Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Quem decidirá sobre a divulgação ou não desse vídeo é o ministro do STF, Celso de Mello. Continua a troca de assessores no Ministério da Saúde. O general Eduardo Pazuello, secretário executivo da pasta, nomeou mais 5 militares para exercer cargos de coordenação e direção. O ministro Nelson Teich comentou essas nomeações ontem na coletiva diária da saúde. Vamos ver. Em relação às pessoas que trabalham com ele vai escolher as pessoas que trabalham com ele. Se a equipe que ele está acostumado a trabalhar são pessoas que ele conhece, que ele convive no dia a dia, são militares, ele naturalmente vai trazer pessoas com quem ele já trabalhou, com quem ele trabalha, com quem ele convive e com quem ele consegue executar rápido. É isso. Sobre tudo isso, a gente conversa agora com o jornalista e editor do Tijolaço, Fernando Brito. Oi, Fernando. Olá, Thalita.
Eu acho que eu estou vivendo demais, estou vendo coisas que não era para ver. Passeata de empresários liderada pelo presidente da República para ir pressionar o Supremo Tribunal Federal, eu juro para você, eu jamais imaginei assistir uma cena dessas. Eu fico imaginando, talvez, se o presidente não gostaria de liderar uma passeata de médicos e epidemiologistas para dizer das medidas protetivas se eram ou não suficientes, ou então uma passeata de sindicalistas e líderes trabalhistas, né, para reclamar do desemprego e pedir medidas de proteção ao emprego mais efetivas. Não. Foi ali pedir, em uma palavra, a reabertura do comércio. Ou melhor, talvez nem isso. Foi ali para jogar sobre o Supremo Tribunal Federal a culpa da crise econômica, que todos eles, inclusive os empresários, sabem que é inevitável, mas que precisam tirar dos seus ombros, das suas costas, a paternidade delas. Veja, hoje saiu nos jornais uma pesquisa da CNI mostrando que de 100 brasileiros inseridos no mercado de consumo, apenas 25 pretendem manter o seu mesmo nível de consumo pré-pandemia, quando tudo isso passar. Em alguns setores, e alguns que estavam presentes lá com o Bolsonaro, esse número não é só os 75% do consumo em geral, ele chega a 90%. Né? Então, sabe-se que é inevitável, sabe-se que, inclusive, o desemprego vai aumentar muito. Não é possível. Vamos achar que Deus é brasileiro, que os Estados Unidos estão com 23 milhões de desempregados em 6 semanas, e nós aqui vamos ter 1 ou 2? Não. Vamos ter aqui 10, 12, 13, 15 milhões de desempregados. Então, a crise virá de qualquer maneira. O que Bolsonaro faz é tentar empurrar para outros agentes políticos, prefeitos, governadores, e para o Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade por uma crise que é inevitável. Você acha que o STF fica encurralado nessa situação? E essa, inclusive, foi a intenção de Bolsonaro? Eu acho que o STF está bufando. Os ministros são homens experientes o suficiente para saber que isso é uma pressão política sórdida, que é um golpe baixo. E eles vão reagir. Bolsonaro tem 2 questões rolando dentro do tribunal que são extremamente delicadas para ele. Uma, o inquérito das fake news. A outra, a investigação sobre o episódio Moro. E ambas vão criar as maiores dificuldades para ele, embora eu, pessoalmente, acho que não tenha meios de se caracterizar uma culpa criminal do presidente em nenhum dos 2 casos. Né? Então, eu acho que é aí que o Supremo vai reagir. É nesse tipo de contragolpe que os ministros vão atuar. Me assustava enquanto eu acompanhava a fala do empresário, de um dos empresários ali dentro. Ele saiu depois, né, e deu uma coletiva ali fora também. E ele falava sobre a morte de CNPJs, não se falava em vidas, mas sim em CNPJs. E ele falava isso que você trouxe para a gente na segunda-feira, se eu não me engano, quando a gente conversou na terça, que existe 60% de ociosidade nas indústrias. E ele quer que a indústria volte a funcionar, mas com essa esperança de que as pessoas vão voltar a consumir. Você disse mesmo, usou o exemplo daquele shopping que voltou a abrir e teve um faturamento de 20%, se comparar com o que faturava antes. Então, não é algo automático, não é a partir do fim do isolamento que as pessoas vão voltar a consumir, as indústrias vão voltar a produzir 100%, né? Não, isso é óbvio. Isso é óbvio. Eles têm assessorias econômicas suficientes para estarem dizendo isso, para eles. A questão aí é política. A questão aí é a afirmação do poder de Jair Bolsonaro de atropelar governadores, prefeitos, entendeu? E impor o seu dictat do funciona tudo. É só isso. Não tem nenhuma razão econômica. Economia foi pro brejo. Isso cai bem para a base dele, né? Ele está falando para a base dele.
Mas é claro, né, toda a mentalidade, a cabeça do Bolsonaro é toda da construção do inimigo. Né? O inimigo do Brasil quem é? São os prefeitos, os governadores que botam as pessoas isoladas dentro de casa, não permite que elas trabalhem, e aí vem a crise econômica. Né? Ora, francamente, o Brasil já ia mal das pernas. Nenhum país do mundo enfrentou essa pandemia sem ter graves prejuízos econômicos. Só que outros vão sair, nós não. Nós não. Isso é o cerne da questão bolsonariana. Veja, nós estamos falando de tudo isso e estamos deixando para lá que o dólar subiu hoje para 5,87. Depois desceu um pouquinho. Né? O país está arruinado economicamente, o capital estrangeiro está fugindo. E o Paulo Guedes fica dizendo que não, que a venda do patrimônio estatal vai trazer dinheiro para o Brasil. Não vai nada. Se vender, vai vender na Bacia das Almas. O mundo virou uma xepa econômica. Sabe? A Boeing, que ia comprar a Embraer, um grande negócio, sabe? Devolveu. Não quero mais. Ah, você hoje compra qualquer das grandes empresas aéreas por 10 mil reais. Ninguém tem mais negócios a fazer. Então, o Brasil, se insistir nessa forma de captar dinheiro vendendo ativos, vai vender pior do que venderia num final de feira. O país tem que se preservar, o país tem que se defender. E nós não estamos fazendo isso. E está acontecendo, Thalita, aquilo que nas últimas edições do Bom para Todos eu tenho comentado. O Brasil ameaça virar uma grande Manaus. Nós tivemos, na semana retrasada, uma média de 2.400 casos. Na semana passada, tivemos 4.700 casos em média. E agora nós estamos com números superiores a 6.600. Então nós estamos crescendo o número de casos e o número de mortes de uma maneira vertiginosa. Não temos a menor ideia. Foi isso que disse aquele rapaz que tirou o colete do SUS para permanecer lá no Ministério, disse que o pico vai chegar, não sei se em maio, se em junho, se em julho. Ora, ninguém sabe nada. Esse ministro da Saúde é um zumbi. É um zumbi. Ele até aparece sonado ali nas suas falas. Vou estudar, vou estudar, vou estudar, vou estudar. Olha, ele parece aquela história do cavalo do inglês, que era um inglês que estava treinando o seu cavalo para sobreviver sem comer. E um dia foram perguntar o que tinha acontecido com o cavalo. Ele disse, olha, infelizmente, ele, quando estava quase aprendendo, morreu. Né? É isso que está acontecendo. Né? O estudo do ministro da Saúde acontece enquanto milhares de pessoas morrem. Nós não conseguimos montar sequer um esquema de notificação. Todo mundo sabe, inclusive eles próprios, que o número de casos é muito maior. Hoje tivemos um estudo da USP de Ribeirão Preto, estimando em inacreditáveis 1.600.000 o número de pessoas contaminadas pelo coronavírus no Brasil. É mais do que os Estados Unidos. Então, falta a essa gente um mínimo de responsabilidade e falta-lhes qualquer sentido de humanidade. Nós estamos vivendo uma crise humanitária de gravíssimas proporções e estamos, nesse momento, assistindo uma briga política, né, onde o presidente quer eliminar todos os que lhe façam sombra e quer reinar no campo da direita como um imperador absoluto.